Está acontecendo na Faculdade de Medicina de Barbacena o primeiro Congresso Nacional de Especialidade e Carreiras Médicas. E é por isso que eu estou conversando aqui hoje com ele, que é clínico geral, Dr. Henrique Eloy Dutra Câmara, para falar primeiro sobre como é participar desse congresso e também sobre uma recente lei que foi aprovada que diminui a idade para fazer a cirurgia bariátrica. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer estar contigo. Muito obrigado, o prazer é meu. É uma honra muito grande estar participando desse primeiro Congresso Nacional de Especialidades e Carreiras Médicas. E é uma oportunidade muito grande que nós temos de esclarecer um pouco das grandes dúvidas e várias dúvidas que ainda existem sobre a cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia para a redução de peso desses pacientes. É um campo em que sempre tem muitas novidades. As novidades elas vão acontecendo muito rapidamente e o exemplo disso é há exatamente 2 dias atrás saiu no Diário Oficial da União a nova resolução do Conselho Federal de Medicina em que muda-se muito as indicações para cirurgias bariátricas. E entre elas, o que está tendo muita repercussão, principalmente junto à mídia, é a redução da idade mínima para indicação da cirurgia bariátrica para esses pacientes, que antes era de 16 e agora passou para 14 anos em casos muito selecionados. Porém, isso tem que ficar bastante esclarecido, porque não é apenas um paciente ter 14 anos e ser obeso que ele pode ser operado. Existe uma série de pré-requisitos que têm que ser preenchidos para que a operação seja feita. Com certeza. Essa notícia pegou muita gente de surpresa, né? A gente não estava a partir de 16 anos, igual o senhor falou. Qual foi a idade menor assim que o senhor já fez esse tipo de cirurgia? Nós tivemos a oportunidade de operar exatamente um rapaz de 16 anos que, na época, cumpria todos os pré-requisitos para ser submetido à cirurgia e o resultado realmente foi bastante gratificante, trazendo de volta esse rapaz para a vida social e realmente a melhora de todas as suas doenças associadas na época com a obesidade. Falando dos requisitos, quais são os requisitos que a pessoa tem que ter para conseguir se submeter a esse tipo de cirurgia? A indicação da cirurgia bariátrica continua sendo feita através do famoso índice de massa corporal, que é um parâmetro utilizado no mundo inteiro para fazer a indicação dessa cirurgia. Obviamente que esses parâmetros mudaram muito pouco. Então, assim, se nós temos um paciente com o grau 3 de obesidade, que é um IMC acima de 40, ele tem indicação absoluta para fazer o tratamento cirúrgico sem maiores restrições. Quando é um grau 2, que é um IMC entre 35 e 40, ele tem que ter pelo menos uma das diversas doenças associadas à obesidade, que com certeza essas doenças poderão ser muito melhoradas ou até mesmo curadas com a cirurgia da obesidade. E nessa nova normativa do Conselho Federal de Medicina, eles diminuíram também essa indicação para aqueles pacientes de grau 1, ou seja, MC entre 30 e 35, mas que apresentam doenças associadas extremamente graves no risco da cirurgia bariátrica para melhorar a saúde da pessoa. Se tratando de uma criança, um adolescente de 14 anos, qual que é os principais riscos que podem acontecer na vida de uma pessoa dessa idade? Essa idade é uma idade que acontece muita transformação, não só a nível de organismo, como também na formação da personalidade dessa pessoa. Então, nós temos que ter certeza absoluta da indicação através de relatórios muito minuciosos, não só da parte psiquiátrica, da parte psicológica, da parte de psicólogos e também da parte de endocrinologista, porque nós estaremos mexendo no metabolismo de um organismo em formação. E como eu disse, não só na sua parte orgânica, como também na sua parte de formação da personalidade dessas pessoas. Mas também não podemos deixar essas pessoas nessa tenra idade abandonadas sem tratamento. E o tratamento mais eficaz para eles hoje ainda é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que é muito conhecida, ela é uma cirurgia muito popular e todo mundo tem o costume de associar ela à estética. Isso é correto? Não, na verdade, nós não temos uma indicação estética para a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela tem as suas indicações clínicas, ou seja, tratar a doença ou controlar a doença da obesidade, que é bom também frisar que não é uma doença aguda, é uma doença crônica. O tratamento cirúrgico é apenas uma parte desse tratamento contínuo e tratar também as doenças que estão ocorrendo e piorando
no organismo dessa pessoa em decorrência da sua obesidade. Logicamente que a estética vem como consequência da cirurgia bariátrica, porém ela não é uma indicação para a cirurgia, ela é uma consequência. Mas o que acontece é que muita gente procura cirurgia bariátrica visando principalmente a estética, que não é correta. Tá certo. E hoje em dia ela é uma das cirurgias mais procuradas, assim, em nível de cirurgias no Brasil? Dentro da minha especialidade, que é cirurgia geral, é uma cirurgia que realmente ela se tornou, vamos dizer, o carro-chefe. É o maior número de operações que hoje nós fazemos em cirurgia geral, realmente está relacionado à cirurgia bariátrica. Mas é bom lembrar que o número de cirurgias bariátricas vem diminuindo gradativamente, tá? Não só no mundo, como no Brasil, e eu vou demonstrar esses dados. Em virtude de um melhor conhecimento das pessoas sobre a doença, de uma melhor conscientização de que essa doença é uma doença grave, é uma doença que tem que ser evitada, e realmente outro fator muito importante para a redução do número de operações que vem ocorrendo é o aparecimento de novos medicamentos para a obesidade, que são medicamentos extremamente eficientes e muito mais seguros do que os medicamentos que nós tínhamos antigamente. A geração saúde também está muito em alta, né? Exatamente, a conscientização, né? Hoje é muito importante a conscientização de que a obesidade é uma doença grave, é uma doença progressiva, é uma doença que não tem uma cura única e o que melhor nós podemos fazer é prevenir chegar na questão da obesidade mórbida. Porém, naqueles casos em que, infelizmente, não foi possível evitar chegar nessa obesidade mórbida, o tratamento ainda é o tratamento cirúrgico de melhor eficiência, mas ele não pode e não deve ser banalizado. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia que contém vários riscos e também consequências e sequelas. Então as pessoas têm que se conscientizar muito bem de que não é uma operação banal. A gente falou da idade mínima agora, 14 anos, e tem uma idade máxima para fazer a cirurgia? Normalmente, até 65 anos, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela libera realmente a indicação para 65 anos. Porém, vários trabalhos hoje e também experiências com pacientes de fora dos planos de saúde demonstram que o paciente obeso, mesmo tendo a idade acima de 65 anos, se ele tiver condições clínicas para ser operado, a operação é de sucesso para esses pacientes. E quais, de encerrar aqui a nossa entrevista, as principais complicações que podem acontecer nesse tipo de cirurgia? A gente costuma dividir as complicações pós-cirurgia bariátrica em clínicas e cirúrgicas. As clínicas são aquelas que não precisam de uma nova operação. Então, são principalmente as questões metabólicas, as deficiências vitamínicas, as deficiências proteicas, a anemia, ou seja, tem que fazer um acompanhamento clínico, endocrinológico para sempre. E as complicações cirúrgicas. Entre as complicações clínicas também, não esquecer das complicações psiquiátricas, principalmente depressão e alcoolismo, em longo prazo após essa cirurgia bariátrica, e isso são dois fatores que têm nos preocupado bastante, essa alta incidência de depressão e alcoolismo nesses pacientes. E entre as complicações cirúrgicas mais temidas são as complicações que podem ocorrer em qualquer cirurgia, principalmente a questão das hemorragias e as questões das infecções. Muito legal, doutor. Muito obrigado por sua presença. Tem uma boa palestra aí hoje no Congresso. Em resumo, o que você vai falar aí hoje para o pessoal? Eu vou falar em resumo exatamente isso que eu te falei, porém mostrando os dados da literatura e mostrando enfatizando realmente toda a necessidade da prevenção do tratamento dessa obesidade. Beleza, muito obrigado. Estive aqui hoje com o doutor Henrique falando sobre essa nova lei aprovada que diminui a cirurgia bariátrica para 14 anos. Agora com vocês, aí no Cidade Alerta. Ainda falando do primeiro Congresso Nacional de Especialidade em Carreiras Médicas, a acadêmica do 8º período de Medicina, a Maria Eduarda, está aqui com a gente. Esse congresso, ele abordará vários assuntos dentro da medicina? Sim, então a gente trabalha relacionado às ligas acadêmicas da faculdade. Então, a minha liga, por exemplo, é a Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica. A gente convidou o Dr. Eloy para falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Então, cada liga, ela relaciona com a sua área, chamando um profissional médico da área dela. Então, isso é muito legal que esse ano a gente conseguiu aumentar mais a dinâmica desse processo e tudo mais, chamando pessoas de fora
para conseguir abranger mais até os nossos conhecimentos. A gente, como acadêmico, também consegue aprender muito organizando esses congressos, o que é muito bom também para a nossa graduação. E por ser um congresso nacional, isso também para a gente é muito bom, até para a nossa grade e tudo mais. Isso acabou favorecendo muito a gente. O que já era bom, agora ficou melhor sendo nacional, né? Com certeza. E ele é um congresso que é aberto para todo mundo. Para todo mundo. E a gente faz como obrigatório para o sexto, sétimo e oitavo período. Mas os outros também podem participar. Também temos os minicursos, que são ministrados também. E aí cada liga também organiza o seu. O meu vai ser de paramentação cirúrgica, junto com um curso de suturas. Então a gente divide também cada liga organizando um mini curso. E é muito, muito bacana. Que a maioria são práticos, sabe? Então é bem legal. E durante quanto tempo que vai acontecer na faculdade? Ocorre desde o dia 21 até o 23. Então foi ontem, hoje e amanhã. Já está chegando na sua reta final já o encontro. Tá quase. E qual que é a importância desse congresso aí para quem está formando agora, você que já está chegando no seu, quase na sua formatura, está quase lá, qual que é a importância de participar? Não, a gente consegue aprender muito, tipo assim, não só com as palestras, como eu disse, a gente aprende muito conhecendo também profissionais de fora, a gente consegue ter uma visão de como que é a medicina fora de Barbacena, porque acaba que a gente tem contato com muitos profissionais daqui da cidade, mas quando vem palestrantes de fora, a gente consegue ter uma outra visão. Então, até mesmo, não só das palestras, mas a gente organizar esse congresso, isso é muito bom para o nosso currículo, para a nossa formação na Faculdade de Medicina de Barbacena. Legal, parabéns pelo congresso, ansioso aí pelas palestras. Esse é o primeiro Congresso Nacional de Especialidade de Carreiras Médicas, aluna Maria Eduardo do 8º período. Tem alguma que você gostou mais? Olha, eu gostei muito da palestra da doutora Regina, porque eu acho que, como ela falou, realmente, assim, nos casos de urgência, a gente costuma ficar assim, o que que eu faço agora? Porque tem um paciente ali que tá precisando da gente naquele momento, sabe? Então, esse passo a passo, assim, é muito importante, traz tranquilidade, agrega o nosso conhecimento, então eu gostei bastante, mas eu gostei de todas. Foi muito bom então, né? Foi sim.